Lucas 11, a partir do verso 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Estenda suas mãos na minha direção, me abençoe nessa manhã, para que Deus fale com você. Vem falar no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vem nos fazer ouvir a Tua palavra e guardar a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor fale com liberdade aos nossos corações. Nos ajude, meu Deus, a Te buscar de todo o nosso coração nesse momento. Que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor. Que nenhuma distração no nosso meio seja suficiente para tirar o nosso olhar daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas dizem que os evangélicos, eles não amam Maria. E eu até acredito que alguns evangélicos sejam capazes disso. Mas, meus irmãos, primeiro que a gente não é chamado na Bíblia de evangélico, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele costuma dizer o seguinte: quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho. E, meus irmãos, um filho do Pai que nasceu, não simplesmente da carne, mas nasceu da água e do Espírito, não tem como olhar para Maria e não sentir um grande amor pela irmã Maria. A irmã Maria é uma das criaturas mais admiráveis de toda a história do Novo Testamento. Eu admiro Maria pela coragem dela numa sociedade extremamente legalista. De repente, ela, sabendo dos riscos todos que estava correndo, quando o anjo chega para falar com ela que ela iria engravidar pelo Espírito Santo, quem é que ia acreditar nela, a começar pelo próprio noivo? E de repente, com coragem, ela decide, ela responde ao Senhor que se cumpra nela tudo aquilo que está no coração do Pai. Ela foi escolhida de todas as mulheres, de antes, de depois e de durante a sua existência, para ser alguém que iria criar, para ser alguém que iria gerar no seu ventre, amamentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não por merecimento, meus irmãos. Eu acredito que ela era especial, mas a Bíblia diz que foi graça de Deus. Até hoje ela é conhecida no mundo inteiro como cheia de graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Ou seja, não é porque ela era muito boa, é porque Deus olhou para ela com graça. Graça é uma coisa que você não merece. E com isso eu não quero dizer que ela não fosse de forma alguma especial. No momento que ela entende o tamanho do desafio que está diante dela, ao invés de Maria estremecer e dizer Deus que me livre, e fugir da situação, você sabe o que ela faz? Ela abre o coração dela em gratidão, meus irmãos, e ela começa a adorar o Senhor, o famoso cântico de Maria. E uma das coisas que ela faz nesse cântico de gratidão é uma profecia, e ela diz o seguinte: daqui para frente todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Você sabe o que é bem-aventurada? Feliz. Quando a Bíblia usa essa expressão bem-aventurada, principalmente aqui no Novo Testamento, na aplicação de Jesus para essa expressão, ele não fala simplesmente de uma felicidade, de um momento específico da vida, mas de uma existência eterna. Quando Jesus fala bem-aventurados que choram, por exemplo,
Ele fala que eles são felizes, aqueles que estão chorando, porque ele olha lá no futuro. Ele fala que eles serão consolados. Jesus olha para a existência de uma maneira completa, não só pelo presente. E Maria entendeu que ela seria bem-aventurada e que ela seria considerada bem-aventurada por todas as gerações. Uns 30 anos se passam e o fruto do seu ventre, o próprio Deus encarnado, está na terra, ensinando doutrinas fortíssimas, espalhando aquilo que seria totalmente a palavra de Deus, porque saía da boca do próprio Deus. E vendo aquilo tudo, uma mulher resolve fazer algo que muitas pessoas fazem até hoje. Ao invés de focar naquilo que Jesus estava ensinando, dizendo, ela começa a pensar na mãe de Jesus. E de certa forma ela cumpre essa profecia de Maria. Ela levanta e fala assim: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Parece com alguém que você conhece? Meus irmãos, Jesus dá um corte nessa mulher. Aliás, Jesus não tinha problema nenhum em dar corte nas pessoas. Jesus não vivia para agradar as pessoas. Por mais bem intencionado que algumas fossem e que chegassem a ele, alguns chegavam até rasgando seda, né? Fazendo aquela bajulação. E Jesus dava cada toco que deixava o pessoal tonto. Ele vira e corta a mulher. Está falando aí que minha mãe é bem-aventurada? Olha só, antes, e essa palavrinha no grego quer dizer, pelo contrário, ao invés disso, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E deixa eu falar uma coisa para vocês, tinha muita gente nessa época de Jesus que se achava um guardião da palavra de Deus, até como uma forma de resistência nacionalista, porque o povo de Israel vinha há muito e muito tempo, há vários séculos, sob domínio de nações estrangeiras, algumas nações que tinham batalhado para corromper a sua identidade nacional, que tinham batalhado para desviar o povo da lei de Deus, todo um esforço para helenizar o povo de Israel. E agora chegavam os romanos, e a cultura romana ia ali se infiltrando, e uma forma deles serem resistentes e manterem a sua identidade nacional era principalmente guardando a lei de Deus. É nesse contexto, por exemplo, que surgem os chamados fariseus. Hoje a palavra fariseu tem uma conotação ruim, por causa dos fariseus da geração de Jesus, mas a intenção deles não estava errada, meus irmãos. Porque os fariseus eram aqueles que procuravam estudar ao máximo a palavra de Deus. Existia no meio do povo de Israel pessoas que se esforçavam para fazer cópias das escrituras, para que as próximas gerações pudessem conhecer e cumprir a palavra de Deus. E existiam pessoas que estudavam a palavra de Deus a fundo, os chamados intérpretes da lei, para expor aquilo para o povo, para que o povo conseguisse entender aquilo que estava ali registrado. Mas, meus irmãos, Jesus entra em contato com essa gente e diz que eles não são guardiões da lei, coisa nenhuma. Os fariseus no tempo de Jesus, embora eles tivessem todo aquele esforço para estudar a Bíblia do Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, eles viviam numa grande hipocrisia, porque eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Eles eram capazes de cumprir detalhezinhos mínimos, mas não entendiam ou não queriam entender aquilo que estava por trás dessas situações. Os intérpretes da lei, então, Jesus denuncia coisas gravíssimas a respeito deles. Jesus fala que aqueles intérpretes da lei colocavam peso sobre as pessoas e colocavam sobre eles doutrinas, ensinos que seriam impossíveis de serem seguidas. Aquele povo vivia aprisionado por culpa, por conta dos intérpretes da lei.
E o que Jesus vem ensinar é justamente o contrário. Tem um outro episódio muito parecido com esse que a gente acabou de ler. Jesus está ensinando numa casa. E as pessoas chegam para ele e falam assim: olha, sua mãe está lá fora, junto com seus irmãos. E ele fala assim: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele corre o olho ao redor e diz assim: eis minha mãe e meus irmãos. Aponta para aqueles que estão ouvindo. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a sagrada família de Jesus. Aquele que por adoção, ele coloca todo mundo como família dele. Quem são essas famílias? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Percebe a ligação? Observar, ouvir, né? E guardar a palavra de Deus. É exatamente a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Jesus chegava para comer, meus irmãos, e não seguia os rituais prescritos na lei, e não fazia todo aquele processo de higiene, deixava os religiosos, os intérpretes da lei, os fariseus, todo mundo escandalizado, aqueles que se achavam guardiões da lei. Mas Jesus denunciava que eles não entenderam o que estava por trás da lei, a vontade de Deus, e que toda lei, na verdade, tem a ver com o bem-estar do ser humano. A lei não foi criada para jogar um peso sobre o ser humano, mas para cuidar dele. Um dos exemplos mais emblemáticos é o do dia do sábado, como a gente falou há pouco tempo aqui na igreja, que Jesus fala: gente, para com isso. O sábado foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Vocês entenderam tudo errado. Existe um princípio por trás de tudo. Como alguém é capaz de tirar o dízimo de cada hortaliça que planta ali no seu quintal e esquece do principal, que é o amor e a misericórdia. Jesus pegava todas essas leis e traduzia em duas. Essa é a vontade do Pai, todo o resto parte disso. Uma pessoa chegou para ele perguntando o que devia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus responde para ele: olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Você vai ter uma vida, verdadeiramente vida, se você cumprir isso. E teve um cidadão que ele foi se defender. Ele, para tentar se justificar, ele virou para Jesus e falou assim: tá, então quem é o meu próximo? Porque as pessoas pensam que o próximo é quem está próximo. E Jesus mostra que nesse sentido amar o próximo é fácil. Até as pessoas ruins são capazes de devotar algum tipo de amor a alguém, a cuidar dos seus. Até psicopatas, gente sem nenhuma empatia sobre um ser humano, às vezes cuida bem de um gatinho, de um cachorro. Amar aqueles que estão próximos de você não é um desafio para grande parte da humanidade, mas a resposta que Jesus dá a respeito disso, quem é o seu próximo, é a seguinte: ele disse que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho esse homem foi assaltado. Os assaltantes levaram tudo que ele tinha e arrebentaram com ele, deixaram ele semi-morto, jogado no canto da estrada. E aí quem passa? Um sacerdote. O sacerdote tinha que ajudar, não é verdade? O cara está perto de Deus, está fazendo mediação entre o povo e Deus, é alguém que vive para buscar a Deus. Ele passa ao largo, ele passa longe, porque o coração dele está insensível à dor do próximo. Os olhos dele estão cegos para aquilo que está acontecendo bem pertinho dele. Ele é um religioso, ele pensa que é um guardião da palavra, mas ele não entendeu o amor e a misericórdia. Ele não é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece e guarda a palavra de Deus. Ele passa ao largo.
E você sabe bem como é que isso funciona, né? A cabeça da gente começa a se justificar nessas horas. Sei lá o que é isso. Não sei o que aconteceu com esse cara. De repente ele até mereceu. Vai que é um mendigo qualquer. Eu não tenho nada para fazer. O que eu estou indo fazer é mais importante. O ser humano, ele vai construindo coisas para aliviar a sua consciência. Ele passa, ele não faz nada. E aí, meus irmãos, vem um levita, um descendente da tribo de Levi, separado para o serviço de Deus. Alguém que existia para servir a Deus. E o que é o serviço de Deus? Ele passa ao largo também, ele vê alguém sofrendo, ele vê alguém que Deus está vendo que está sofrendo. E ele pensa que o serviço religioso dele é mais importante que o amor e que a misericórdia. O coração dele está fechado para o próximo. Os olhos dele estão fechados para o próximo. E aí de repente passa um samaritano. Alguém visto com olhos negativos. Alguém visto como uma religião corrompida, que se afastou da verdade, se misturou com o paganismo dessa terra. Você consegue imaginar alguém que os evangélicos olham dessa forma hoje? São crentes, mas são crentes meio mais ou menos. Eles misturaram os espiritismo no meio ali. E os evangélicos olham para eles como alguém meio de canto. Sabe que esse cara que está passando, esse samaritano, é o que manifesta amor e misericórdia. Ele passa, ele pega aquele homem, ele faz os primeiros socorros. Ele joga vinho nas feridas. Vinho tem álcool, acredito que eles usavam para tentar esterilizar de alguma forma. Ele deita azeite, é importante. Imagina esse cara já se ressecando ali no meio do deserto. Eu tive lá em Jericó, lugar seco. Ele deita azeite sobre as feridas. Ele pega aquele homem que ele nunca viu na vida, não sabe o que aconteceu com ele, que está ali semi-morto. Ele coloca em cima do seu próprio animal. Ele não tem medo de sujar o carro dele de sangue para ajudar as pessoas. E ele leva até uma estalagem. Ele dá dinheiro para aquele homem que era o dono da estalagem, aquele hotel, e fala assim: vai cuidando dele aí, eu vou passar na volta, se você tiver gasto mais do que isso que eu te dei, eu pago a diferença, cuida desse homem. E Jesus conta essa história e pergunta: quem foi o próximo? E respondem para ele: aquele que usou de misericórdia com ele. Essa pessoa que usou de misericórdia, ele estava amando o próximo como a si mesmo. Esse era o guardião da palavra. Esse é aquele que realmente vivia como alguém que estava preocupado com a vontade de Deus, com aquilo que foi ensinado pelo próprio Deus. Muitas pessoas no mundo de hoje estão aí angustiadas com o sofrimento no mundo e se perguntam como Deus deixa uma coisa dessa acontecer. Será que Deus não está vendo essa dor? Será que Deus não está vendo esse sofrimento? Como pode existir um Deus e essas coisas acontecerem dessa forma? Queridos, eu já ensinei isso muitas vezes aqui na igreja. O mundo caiu, o mundo se afastou de Deus e colhe consequências terríveis. Mas o amor de Deus continua lá. E sabe qual é a maneira, no funcionamento que Deus determinou para o mundo, para que a situação seja revertida? Se Deus mora dentro de pessoas, a maneira dele cuidar dessas pessoas é usando você. A maneira de Deus chegar na dor do mundo, a maneira que Ele escolheu para consertar a humanidade, tirar a dor, é transformando a própria humanidade de dentro para fora e nos levando para cuidar dessas pessoas. Irmãos, tem muita gente colocando Maria num pedestal. Eu ouvi certa ocasião um padre ensinando sobre uma construção teológica que surgiu ao longo da história da igreja, que as pessoas, quando olham para Deus, vê Maria no meio do caminho, e a humanidade vê Maria de baixo para cima. Jesus corta isso.
para quem acredita simplesmente na palavra e não nas coisas que os homens foram criando ao longo da história. Olha, antes de Maria ser bem-aventurada, ao contrário disso, bem-aventurados são vocês que ouvem e guardam a palavra de Deus. É um privilégio para todo mundo que esteja disposto a ouvir e guardar, no sentido de praticar a palavra de Deus. Como tem sido a sua situação com relação à dor do mundo, levita, sacerdote? Nós somos chamados sacerdócio real. Ensinei aqui, se não me engano, na última quarta-feira, que ao mesmo tempo que nós somos reis, nós somos sacerdotes. As funções não são mais separadas. Você que recebeu a Cristo, sacerdote, como você tem passado diante daquele que está sofrendo? Será que você é aquele que é o bem-aventurado? Ou será que você é aquele guardião da palavra, como os intérpretes da lei, como os fariseus do tempo de Cristo, que se esforçam até para conhecer bastante, mas não se esforçam para praticar verdadeiramente? Queridos, a gente que segue a Jesus, a gente devia ser o povo mais esforçado em cumprir completamente a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a ser isso, a não aceitar na sua vida ter um preceito, um ensino de Jesus, que você não siga ele à risca, que você não siga ele completamente. Eu já disse algo aqui na igreja, e repito para dar de exemplo para os irmãos a respeito de uma decisão minha. Eu quero ser aquela pessoa que lê um ensino na Bíblia e já pratica de primeira, para eu não precisar apanhar, para eu não precisar ter que ficar repetindo a quinta série a vida inteira. Eu quero ser aquele que aprendeu num dia, que ouviu uma pregação num dia, que leu na Bíblia um dia, que entendeu de Deus um dia, e no mesmo dia aquilo já vira a minha prática. E que ninguém precise no domingo seguinte me ensinar de novo aquilo que eu já devia ter aprendido. E tudo isso, meus irmãos, todo preceito, parte do amor e da misericórdia. Como estão os seus olhos com relação à dor do mundo? Para que serve o seu dinheiro? Para que serve o seu dinheiro? Para que servem os bens que Deus confiou a você? Se não para você ajudar quem está sofrendo, se não para você dividir o pão que você tem para o seu irmão e fazer do pão que é seu, o pão nosso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Eu quero orar por você para que os seus olhos se abram, para que você seja aquele que obedece, aquele que cumpre a vontade de Deus, aquele que vê o semi-morto na beira da estrada, aquele que glorifica o nome do Pai, aquele que é chamado de bem-aventurado. Feche os seus olhos. Pai, enquanto a igreja fecha os olhos, eu peço que o Senhor nos abra para ver a dor do mundo, para ver, meu Pai, quanto sofrimento está ao nosso redor, quanta gente padecendo está ao nosso redor, de cuidado físico, de cuidado emocional, de alimento, meu Deus, de cuidado espiritual, meu Pai. Abra os olhos da tua igreja, aqui está o teu corpo. Assim como o Senhor olhava com misericórdia, nós queremos olhar com misericórdia, com amor. Meu Deus, não queremos ser aqueles que pecam por omissão, que têm o poder nas suas mãos de fazer algo e não são capazes de fazer. Converte o bolso, converte a carteira, converte a conta bancária de cada um aqui que professa o teu nome. Converte o coração, meu Pai, de cada pessoa que olha com julgamento para o sofrimento alheio. Converte a consciência daqueles que ficam elaborando formas mentais de aliviar sua própria consciência, meu Deus.
que a dor do próximo seja a nossa dor, que a gente corra atrás para consertar, meu Pai, o que está de errado no mundo, como se estivesse dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio corpo. Em nome de Jesus, cura a tua igreja nesse momento, porque assim como Maria foi considerada bem-aventurada, que esse povo aqui seja considerado bem-aventurado, que esse povo seja considerado tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.